Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nessa videoaula nós vamos realizar uma revisão em relação aos conteúdos que foram abordados na unidade 2, que abordou a regionalização do espaço mundial. Então eu pego seu material para que você possa acompanhar junto comigo. A gente está na página 389. Vamos lá. Bom, nessa unidade a gente conseguiu ver que é possível dividir os países, agrupar os países em regiões por meio de características diversas, seja por uma questão de desenvolvimento socioeconômico, seja por uma questão de um sistema econômico ou por uma área de influência. Em diferentes períodos históricos, a gente vai ter uma contextualização diferenciada. O primeiro que a gente viu foi a regionalização em países do primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa é uma regionalização que tem um contexto histórico da Guerra Fria, uma vez que esse período foi marcado pela questão da bipolaridade do mundo. De um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo. Capitalismo concretizado nos Estados Unidos e o socialismo na União Soviética. Devido a essa divisão, a essa bipolaridade, os países foram agrupados em 3 grupos. Os países do primeiro mundo são considerados os países capitalistas desenvolvidos, os países capitalistas ricos. Nesse contexto pode entrar França, Alemanha, Itália, liderados, obviamente, pelos Estados Unidos, porque é o capitalista. Os países de segundo mundo já são os capitalistas socialistas, são os países socialistas. China, obviamente, a liderança da União Soviética. E, por fim, os países de terceiro mundo, que são os países capitalistas pobres, nesse contexto que o Brasil se enquadra. Aqui, não só o Brasil, outros países também. Aqui a gente tem um mapa para conseguir fazer essa identificação. Pontos interessantes desse tipo de regionalização. Ela não vai ter aquela influência necessariamente por continentes, uma vez que, por exemplo, a Austrália, apesar de estar na Oceania, tem uma referência, como país capitalista desenvolvido. O mesmo acontece com a França, que está na Europa, e com os Estados Unidos, que está na América. Então, apesar de estarem em continentes diferentes, não é esse o critério da regionalização. O mesmo vai acontecer com países do continente africano ou da América Central, que eram países que tinham a influência do socialismo. O ponto dessa regionalização é que, com o fim do bloco socialista, esse tipo de regionalização vai entrar em desuso, uma vez que não vai existir mais essa questão da bipolaridade, da influência explícita do capitalismo de um lado e explícita do socialismo do outro. Tá bem? Vamos para a próxima. Regionalização norte e sul. Essa é uma regionalização que às vezes gera uma pegadinha pra gente, que eu vou até deixar aqui no mapa. Essa regionalização norte-sul, ela tem como critério o desenvolvimento socioeconômico, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são nomeados como países do norte e os países subdesenvolvidos como países do sul. A pegadinha nesse tipo de regionalização é que, às vezes, pode haver a confusão com hemisfério norte e hemisfério sul, mas isso não é levado em consideração nesse tipo de regionalização. O exemplo clássico disso é a questão, por exemplo, da Austrália. A Austrália está no hemisfério sul, mas é considerado como um país do hemisfério norte. Uma outra peculiaridade também em relação a essa característica, a essa regionalização, que ela vai apresentar uma característica de cunho muito genérico,
Porque percebam só até mesmo por este mapa, o Brasil, ele está no mesmo grupo do que muitos países do continente africano. E a gente sabe que o nível de desenvolvimento socioeconômico do Brasil, comparado com muitos países do continente africano, é muito elevado. Então se torna um tipo de regionalização simplificada demais, né? Porque você não vai trazer as peculiaridades de cada país para esse tipo de divisão, tá? Aqui, né, vem uma explicação, ó. É importante não confundir o hemisfério norte e sul com a divisão norte e sul dessa regionalização. A maioria dos países pertencentes ao norte faz parte do hemisfério norte, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, localizados no hemisfério sul. Já a região sul é composta de países pertencentes aos países dos dois hemisférios. Apesar de ter sido muito utilizada após a Guerra Fria, essa forma de regionalização é muito genérica e simplificada, não levando em consideração as peculiaridades existentes entre os países pertencentes a uma mesma região. Esse foi o exemplo que eu dei no aspecto do Brasil com alguns países do continente africano. Seguindo aqui, né? Aqui foi um jogo rápido que estava apontando exatamente para essa questão, né? Que a regionalização norte e sul ela é genérica, ela é simplificada. E aqui, como exemplo, o livro também abordou o ponto do Brasil e do Haiti. Os níveis de desenvolvimento do Brasil são elevados em comparação ao do Haiti, mas por esse tipo de regionalização, os dois países estão no mesmo, são pertencentes, né, ao mesmo grupo, tá? Depois, a gente viu sobre a regionalização do mundo em blocos econômicos e áreas de influência, né? A atual fase do sistema capitalista foi responsável por classificar o mundo em regiões de influência de blocos de desenvolvimento econômico, político e tecnológico. Dessa forma, essa regionalização divide o mundo em bloco americano, bloco do Pacífico e bloco europeu. Eu vou chegar aqui no mapa. Bom, em verde, a gente tem a influência do bloco americano, obviamente contemplando as Américas. Nesse tom mais vermelho, né, o bloco europeu e a África, obviamente contemplando, né, essas porções dos dois continentes. Em amarelo, o bloco japonês ou o bloco oriental, que ele pega essa porção do Japão e a Oceania. E em rosa, a influência dos Estados Unidos. Aqui a gente consegue identificar que, apesar do bloco americano ser liderado pelos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos ela é muito mais abrangente do que as delimitações deste bloco econômico, né? Desse bloco de influência, né? O bloco americano é influenciado pelos Estados Unidos, que mantém forte atuação sobre os países do continente americano. Apesar disso, a ação estadunidense vai muito além desse território, pois engloba países da Europa, da África e da Ásia. Essa interferência ocorre nas relações econômicas, principalmente por meio dos organismos financeiros internacionais. Além disso, a interferência cultural, difundida por meio da comunicação em massa, como séries, filmes e músicas. Outra forma de influência são os hábitos alimentares, pois há diversas empresas de fast food instaladas em outros países. Essa questão do bloco americano, ela está muito presente no nosso dia a dia, né? São práticas culturais, até mesmo nesse contexto pandêmico, o Netflix, para muitos, se tornou o melhor amigo. Não só o Netflix, como outras plataformas de streaming também. Mas foi uma influência muito grande. Questão de música, questão do shopping, até mesmo algumas práticas do nosso dia a dia, né? Expressões que a gente usa. E, sem sombra de dúvida, o peso mais significativo vai ficar a cargo dos organismos financeiros internacionais. Mas essa questão cultural também tem um grande peso, tá?
Bom, seguindo aqui, ele fala um pouquinho sobre o Bloco Europeu, né? Liderado pelos países pertencentes à União Europeia, principalmente a Alemanha. A ação desse bloco estende-se por todo o continente europeu, passa, né, pelo norte da África e parte do Oriente Médio. No caso da Alemanha, sua importância está associada ao forte processo de industrialização e à ampla relação comercial com outros países. E, por fim, o Bloco do Pacífico, ele é liderado pelo Japão, que mantém uma influência no leste e no sudeste da Ásia e na Oceania. Então, a ascendência do Japão deve-se ao elevado grau de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do país, aliado às suas políticas, ou melhor, à sua política exportadora. Isso levou a expandir suas relações comerciais externas, em especial com os Estados Unidos e com a Europa, além de realizar investimento em outros países, transferindo suas indústrias tradicionais para os tigres asiáticos. Vamos lá. A próxima regionalização, né, que a gente viu também, foi a regionalização em continentes. Essa já é uma regionalização muito habitual para a gente. Os continentes são as porções imersas da Terra, né? São as extensões territoriais. Essa regionalização ela vai levar em consideração o processo de formação natural ao qual a Terra passou ao longo de milhões de anos, fazendo a constituição dos continentes, né? América, Antártida, Europa, Ásia, Oceania e África. Essa aqui, né, já é uma regionalização mais comum, né, pra gente. Aqui fala só uma questão bem interessante, porque existe uma questão em relação à Europa, né? Se a Europa é um continente ou não. Isso se dá em função da própria formação, né, dessa porção do território, né, dessa extensão territorial. Porque em aspectos físicos, a Ásia ela é uma península, é uma extensão de terra do continente europeu que adentra o oceano. Então, por características físicas, a Europa não é um continente. Gente, passou um caminhão aqui. A Europa não é um continente, ela é uma península. Mas, quando a gente vai analisar os aspectos históricos, os aspectos econômicos, sociais, a gente obviamente considera a Europa enquanto um continente, né? Berço de diversas questões políticas, de diversas questões históricas, né, para o desenvolvimento das sociedades. Aqui é uma tabelinha que a gente viu em relação à extensão, né? Maior continente é a Ásia, seguido da América, África, Antártida, Europa, e o menorzinho é a Oceania. Em relação a essa unidade, a gente fez alguns exercícios, né? Um explicando a questão da divisão do mundo durante a Guerra Fria. Então vai ser aquela divisão em países do primeiro, segundo e terceiro mundo, na divisão entre países socialistas ricos, países capitalistas ricos, países socialistas e países capitalistas pobres. Aqui a gente fez um exemplo, né, de cada um deles. Vimos em relação a países de primeiro, segundo e terceiro mundo que o Brasil se enquadra enquanto um país de terceiro mundo. Já sobre a regionalização norte-sul, a gente viu que ela não tem referência com o hemisfério norte-sul e que é um tipo de regionalização bem genérica, porque ela não vai levar em consideração as especificidades de cada país. Aqui foi uma análise, né, nessa tabela para que a gente pudesse entender, no caso dessa regionalização norte-sul, por que o Brasil e o Haiti estão no mesmo grupo, uma vez que ambos possuem características, né,
condições socioeconômicas, níveis de desenvolvimento totalmente diferentes. E isso é um elemento que reforça aquela questão genérica e simplificada da regionalização norte e sul. Mais um exercício falando sobre a questão da divisão já por blocos, por áreas de influência, e obviamente a maior influência está a cargo dos Estados Unidos, né? Depois são outros exercícios no qual a gente conseguiu fixar esse entendimento, exercício em relação ao primeiro das áreas de influência, né? E aqui foi um resuminho do Você Aprendeu, né? Aqui tem a divisão entre a regionalização. Desculpa, gente, é o cachorro daqui do vizinho. Se ele... Pronto, acho que ela vai ficar mais quietinha agora. Essa regionalização aqui é a mais comum pra gente, né? É a regionalização por continentes. E aqui foi um resuminho do que a gente viu nessa unidade, tá? Regionalização em países do primeiro, segundo e terceiro mundo, regionalização que entrou em desuso após a dissolução do Bloco Socialista, regionalização norte-sul, uma regionalização bem simplificada e genérica, que não leva em consideração especificidades dos países, a regionalização por blocos econômicos e áreas de influência, no qual existe um predomínio muito significativo dos Estados Unidos, e por fim, a regionalização em continentes. Bom, galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!